Vamos agora conversar com a Priscila Caneparo, que chega por aqui agora, doutora em Direito Internacional, professora da Universidade Católica de Brasília e da Ambra University. Muito bem-vinda, Priscila. Muito bom contar com a sua ajuda aqui para a gente conseguir analisar esse cenário, que agora é pelo menos de otimismo para a campanha de Donald Trump. A gente olha aqui para os estados pêndulo e ele, por enquanto, está na liderança de todos eles e conquistou o primeiro, que é a Carolina do Norte. Qual é a análise que a gente pode fazer, pelo menos dessa fotografia de agora? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos os assinantes. Eu acho que é importantíssimo a gente destacar que, como foi na eleição de 2020 e também de 2016, esses estados pêndulos serão os estados centrais justamente para decidir as eleições, né? E principalmente tem alguns estados que aí eles acabam tendo um valor maior por conta do número de delegados do que os outros. Então, por exemplo, Nevada tem 6 delegados, não é um estado que dá para desconsiderar, mas não é tão relevante como uma Pensilvânia que tem 19 delegados. Se a gente pegar esse somatório em relação à Carolina do Norte e à Geórgia, a gente tem 32 delegados, 16 delegados em cada um desses estados. Então, de fato, se confirmar a vitória do Trump na Geórgia e na Carolina do Norte, vai ficar muito difícil o caminho da Câmara até a Casa Branca. A gente tem que lembrar que nas últimas eleições, quem deu a vitória de fato concreta para o Biden foi a Geórgia. Então, esse caminho está muito mais obstruído para que a Kamala Harris chegue na Casa Branca do que efetivamente do Trump. Isso se deve por algumas leituras de cenários importantíssimas que a gente tem que fazer. O Trump cresceu muito em relação ao seu eleitorado, principalmente nos jovens, que são, historicamente, majoritariamente votantes dos democratas. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente tem que analisar e, principalmente, também dentro desses estados pêndulos, e aí eu destaco Michigan, que o Partido Democrata perdeu muito do apoio, principalmente da comunidade muçulmana dentro dos Estados Unidos. Não é que esses eleitores foram para o Trump, mas sim deixaram de votar e, se porventura votaram exatamente em candidatos independentes, como, por exemplo, o Partido Verde. Então, são alguns pontos cruciais para a gente conseguir ler o que está acontecendo nesses estados pêndulos. Exatamente. E tem um ponto também que é bastante interessante sobre a Geórgia, que foi daqui que saiu a última fagulha para o que aconteceu ali na invasão do Capitólio, né? Por conta dos vários protestos em relação, inclusive, à composição do Senado, que veio dos votos ali da Geórgia. Então, é uma apuração que a gente está olhando com lupa, 92% dos votos apurados. E exatamente sobre isso que eu queria perguntar para a senhora, porque tem uma animação da ala de Donald Trump também por conta da composição, de uma composição que pode se projetar republicana no Senado. E isso facilita muito a vida de um presidente republicano. Com certeza, né? Então, a gente tem que pensar que a gente também está no sistema presidencialista. É claro que o presidente vai ter um poder maior, efetivo, na determinação de políticas dentro do Estado, mas ele precisa também desse check and balances, que a gente chama em um presidencialismo, do apoio do parlamento. A gente não vai ter o resultado muito em breve da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, mas o Senado já está se confirmando que vai ser majoritariamente republicano. Então, quando a gente pensa, é um sistema muito parecido com o nosso, né, justamente desse presidencialismo. Quando a gente pensa em uma perspectiva de governamentabilidade para o Trump, tendo o Senado majoritariamente republicano, será muito mais fácil ele aprovar as pautas que ele tende justamente concretizar, que são pautas de sua campanha. Então, um exemplo que a gente pode dar aqui é que em 2016, por exemplo, o Trump não conseguiu acabar com o Obamacare. Então, esse caminho fica muito mais desobstruído nesse momento que ele vai ter o apoio, que está se prospectando o apoio do Senado dos Estados Unidos. Então, são pautas importantíssimas que a gente tem que levantar, que justamente, somente o Trump não vai conseguir aprová-las. Ele precisa dessa maioria justamente no Senado, no Congresso, que no Senado já está se desenhando para ser justamente uma maioria republicana. Patrícia, muito obrigada pelas suas informações.